O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesse santo serviço de culto, iremos cantar os hinos em louvor e adoração ao nosso Deus, a qual convido a todos que possam cantar junto a nós, não sendo possível que você possa meditar nas palavras dos hinos também. Iniciando o santo serviço, vamos cantar o hino que no inário da CCA está no número 9. Glória a Deus. Em continuação, aguardando o momento das orações, vamos cantar o hino 15.
Bem, queridos irmãos, querida Irmandade, famílias que nos acompanham, neste momento iremos aos pés do Senhor com oração, apresentando todas as necessidades da igreja, apresentando todos os clamores que a igreja tem feito. Temos pedidos particulares que chegam ao nosso conhecimento, como para continuarmos orando pelo Luiz Fernando, pelo Luiz Henrique, duas crianças que sofrem de fibrose cística, e os pais, o Tiago e a Eliane, nossos irmãos, contam com as nossas orações. Também vamos orar pela irmã Isaura, que tem estado internada com suspeita de Covid. A serva de Deus com 85 anos, uma trabalhadora na obra do Evangelho, a vida dedicada à igreja, na obra da piedade. Vamos orar ao Senhor que ela possa também se restabelecer e poder voltar ao aconchego familiar. Vamos orar, irmãos, por todas as situações que temos vivido, por todas as aflições. Hoje também é dia de celebrarmos uma irmã que temos orado de contínuo, a irmã Juliana, uma médica que enfrentou o câncer de mama, precisou fazer cirurgia, fez todo o tratamento, a igreja em oração. Essa semana recebeu o diagnóstico de que houve remissão completa da enfermidade também. Que possamos anunciar os milagres, que possamos anunciar as boas novas que o Senhor fez, faz e fará no meio de nós. Em comunhão, igreja, busquemos a face do nosso Deus em oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória ao Senhor. Bondoso Deus, eterno Pai, que está nos céus, a Ti elevamos a nossa voz em oração, pedindo a Tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas e agradecendo pelo favor imerecido que Tu tem dispensado sobre nós, prometendo nós a coroa da vida eterna se formos fiéis à Tua palavra. Te somos gratos pelo fôlego de vida, pelo calçado, pelo vestido, pelo alimento e por tudo bem que temos alcançado das Tuas mãos. Aquilo que temos faltado na Tua presença, perdoa-nos pelo amor do Teu santo nome, na multidão da Tua misericórdia, limpa nossas vestes e coloca-nos no caminho que conduz à salvação. Senhor, Te apresentamos nesta noite todos os pedidos de oração que a igreja tem feito menção, através da lista de transmissão da live, seja em que canal for, no Facebook, no YouTube, seja nos grupos de comunicação da igreja, nos pedidos particulares, como Luiz Fernando, Luiz Henrique, como a irmã Isaura, tantos outros, Senhor, que chegam ao nosso conhecimento, Pai amado. Às vezes, Senhor eterno, nós convivemos com a enfermidade, nós convivemos com a prova, mas nós estamos diante de um Deus que fez os céus e a terra, e ao mandado do Eterno fugirá o rei do inferno, fugirá o espírito da morte, fugirá as enfermidades, aquilo que é incurável ao homem, tudo é possível nas mãos do nosso Criador. Senhor, a Te elevamos a nossa voz nesse momento e entregamos a vida de cada um dos nossos irmãos, das nossas irmãs, das famílias que aqui representamos, dos nossos amigos por quem temos orado. Te apresentamos, Senhor, e colocamos nas Tuas mãos as nossas enfermidades. Te colocamos nas Tuas mãos, Senhor eterno, as nossas causas, as nossas aflições. Colocamos nas Tuas mãos os nossos filhos, os nossos pais, os nossos netos, toda a nossa parentela, os nossos avós. Colocamos nas Tuas mãos, Senhor eterno, as nossas causas, os nossos colegas de trabalho, os nossos clientes, os nossos patrões. Colocamos todos nas Tuas mãos. Senhor, toma conta de tudo nas nossas vidas, pelo amor do Teu nome, aquilo que a nossa mão não alcança.
Alcance por nós, pelo amor do teu santo nome. Não estamos na tua presença, Senhor, para apenas pedirmos. Estamos na tua presença, Senhor, te invocando para que a tua misericórdia se renove nas nossas vidas e ao final da nossa jornada possamos ter direito à vida eterna. Mas no tempo que vivermos, Senhor, permita que possamos ser reconhecidos como servos e servas de Deus, que nenhum mal sobreveio sobre nós, mas que tudo que fizermos prosperará. Senhor, prospera a vida dos teus filhos, prospera a vida das tuas filhas, nos estudos, nos trabalhos, no louvor, na adoração ao teu nome, no cuidado da família, na educação dos filhos, na saúde. Senhor, prospera, Senhor. Coloca vida e vida com abundância no meio de nós. Senhor, te apresentamos a nossa nação brasileira, te apresentamos um mundo que parece que sempre está à beira de um colapso. Te apresentamos, Senhor eterno, essa variante que está assolando a terra. Te apresentamos, Senhor, a vida de cada um de nós aqui representados. Te apresentamos as autoridades constituídas na nação brasileira também. Senhor, cuida de nós, pelo amor do teu santo nome. Permita que nenhuma chance se perca. Permita, Senhor eterno, que possamos ser vitoriosos. Permita que a nossa nação possa, Senhor eterno, dar exemplo para a humanidade de como superar essa pandemia, de como cuidar da sociedade e que possamos ser reconhecidos como uma nação próspera, porque tudo está diante da tua vontade. Abençoa esse culto, que sobre nós possa permanecer a presença do teu Santo Espírito. Mande para nós, mais uma vez, os conselhos da sua palavra. Tudo isso pedimos com rendimento de graças, em nome de Jesus, o Filho do teu amor, que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bem, queridos irmãos, querida Irmandade, amigos que nos acompanham, noite de sexta-feira, o final de semana se aproxima, e o sábado e o domingo é dia de irmos à igreja. Convite que fazemos: domingo pela manhã, 10 horas, haverá culto aqui em Alphaville, às 10 da manhã e às 18h30. Se você é da região metropolitana de São Paulo, se você está nos arredores de São Paulo, nas cidades circunvizinhas, convite que fazemos: venha ouvir a palavra, venha participar do culto junto a nós. É tomada todas as medidas de precaução e de segurança, mas há espaço para que você possa vir congregar conosco e que possamos nos conhecer. Domingo haverá uma reunião ministerial nessa igreja, possivelmente haverá servos de Deus, irmãos de outros lugares, de outras regiões. É bom que você venha, conheça o ministério da CCA. Quem sabe não é o começo da tua jornada como um missionário, como um pregador da palavra. Você vem, uma pregadora, conhece, descobre que tem alguém perto da tua região e o Senhor começa uma obra nova na tua casa. Venha. Se você não pode vir até a CCA, vá às outras igrejas perto da tua casa, frequente os cultos, frequente os serviços. Se você é católico, vá na missa, mas que você tenha um tempo de intimidade com Deus. Essa semana eu tive com várias pessoas, dentre elas com duas que se declararam romanos, católicos. Eles falaram: mas eu não vou na igreja. A última vez que eu fui, acho que foi no Natal, mas a missa demorou muito. Eu falei: rapaz, uma pessoa de 25, 32 anos mais ou menos, um jovem, e outro um senhor de 70 anos. O convite que eu fiz: vá à igreja, busque intimidade com Deus. Nós estamos aqui anunciando Cristo, nós estamos anunciando salvação, nós estamos anunciando intimidade com o Espírito Santo. Vá à igreja. Os nossos cultos online, que acontecem de segunda a sábado às 10, 14 e 20 horas, e também aos domingos 10, 14 e 18h30. Irmão Bruno, está assistindo a live hoje, por certo, o doutor Eduardo.
Lembra que a gente ensinou ele a se inscrever no canal da igreja? Pois bem, ele não aprendeu. Não aprendeu. Vamos lá. Entrou, busca no YouTube. CCA Cristã Alphaville. CCA Alphaville Lives. Vai aparecer o canal. Aí vai ter uma bolachinha escrito inscrever-se. Inscrever-se. Aí ele clica na bolachinha inscrever-se, a bolachinha vermelha vai virar branca, meio cinza branca, inscrito, e aí do lado vai ter um sininho. Aí ele aperta o sininho, está inscrito no canal. Pronto. Doutor Eduardo, doutora Débora já estão inscritos no canal. Glória a Deus. Se eles não souberem, daí eu vou puxar a orelha dele e falar assim, doutor, aí não pode, né? Mas porque é uma brincadeira que fazemos, mas compartilhe o canal da CCA com quem você saiba que precisa, com quem precisa de uma comunhão com Deus, precisa de um momento de intimidade com Deus. Os nossos dias são de muita tribulação, é verdade, de muitas tormentas, muitas disputas que muitas das vezes estão nas nossas mentes. Muitas das vezes as coisas acontecem não como nós queremos, mas como elas se desenrolam. Por isso, é bom que tenha um momento que você pare, deixe de pensar nas aflições e pense em adorar a Deus. A tua mente se eleva, o teu espírito se eleva, você se sente confortado e o Senhor, Deus, se agrada da tua adoração. Que mais pessoas, mais famílias possam ser alcançadas por esse trabalho, por outros trabalhos, por outros cultos, por outras igrejas que você acompanha, mas compartilhe a CCA. Nós estamos 3 vezes por dia, mais a rádio, na rádio 101.3, das 6 às 8 da manhã, de segunda a segunda. Rádio, 3 cultos por dia, fora quando tem as lives de sexta-feira, tem outras lives que acontecem também, tem os ensaios. Vamos pelo trabalho desta Irmandade. São mais de 100 eventos por mês. São mais de 100 eventos transmitidos por mês, mais a programação da rádio, para a comunidade cristã se congregar, assistir, participar junto à CCA. Não estamos pedindo que você mude de igreja. Nós estamos pedindo, sim, que você compartilhe com outras pessoas esse trabalho para que possa haver comunhão. Conversei com um servo de Deus esses dias, está passando por um cálice muito difícil. Eu falei para ele, assiste os nossos cultos, ouça os cultos da CCA. Pelo menos você está trabalhando, você está passando por esse processo que você está vivendo. Ele falou, não, irmão, todo dia estou indo para o trabalho, eu ando muito de carro nas visitas a cliente, o culto das 10 da manhã não perco um, e também os cultos da noite. É isso, irmãos. Ele é de outra igreja. Mas aqui nós estamos falando de paz, de comunhão, de Espírito Santo, de Jesus Cristo. Compartilhe. Vamos pegar aquelas pessoas que estão derrotadas, estão afundadas numa cama de depressão, ou estão vivendo dissolutamente nesse mundo, ou já não são ilustres desconhecidos dentro da própria casa, no meio da própria família. Jovens que estão perdidos, jovens que não têm respaldo da sociedade, não têm respaldo dentro de casa. Compartilhe Jesus Cristo, compartilhe esperança, compartilhe a fé. E o Senhor fará obra no meio dessas pessoas também. Não que a CCA seja conhecida, mas que a mensagem do Evangelho seja disseminada e o poder do Senhor seja feito manifesto na vida dessas pessoas também. Tá bem assim? Não havendo mais assuntos a tratar, vamos cantar o hino 254, aguardando a palavra.
Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Vamos ler, amados irmãos, as Escrituras, a qual eu convido que você possa abrir a sua Bíblia, no Evangelho segundo João. Evangelho de João, no capítulo 15, iremos ler o verso 1 ao verso 8. Evangelho de João, no capítulo 15, a partir do verso 1 até o verso 8. É um texto que é o discurso da despedida, as últimas palavras de Jesus, qual convido que possamos ler com atenção. Se você não tem a Bíblia, preste atenção na leitura, para que você possa compreender também. Então, juntos, lemos com a ajuda de Deus e guia do Espírito Santo. Amém. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador.
Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Somente até aqui, irmãos. Amém. Querida igreja, ouvintes, irmãos, irmãs, famílias, amigos que nos acompanham, esse é um texto extremamente conhecido, um discurso de Jesus, o Cristo, aos discípulos. E essa sugestão que é feita, comparável com a vide, com a videira, dá-se pelo motivo de que a uva tem uma simbologia muito grande aos judeus. Muitas profecias que aconteceram no Velho Testamento, precedendo a vinda de Cristo, por Isaías, tem importantes profecias que relatam a comparação com a vide. No tempo antigo, amados irmãos, esse povo, um clima muito árido onde eles vivem, então cuida-se muito daquelas plantas, daquela vegetação que seja factível de ser cultivada. A cultura desse povo era uma cultura onde se comia muita erva amarga, muito pão, leite de cabra e muito vinho, porque em que pese, ainda que durante o dia seja muitíssimo quente, mas as noites são muito frias e o inverno é rigoroso. Então, irmãos, são costumes, é uma cultura, são alimentos que são muito antigos e que se mantêm vivos até os presentes dias. Azeite, vinho, azeitonas, leite, pão, ervas. Faz parte do tâmaras. São alimentos nativos desse povo, que é muito bom. E aqui, irmãos, a sugestão, a comparação que Cristo faz é que o parreiral de uva, ele tem que ser muito bem cuidado. Se os irmãos verem no inverno, na Europa, tem pés de uva que são muito antigos, são antiquíssimos. E no inverno, para proteger a vide, o que o agricultor faz? Ele coloca fogo para esquentar, para que o gelo não queime aquelas plantações.
existe um cuidado muito especial. Existem vinhos que são caríssimos, são oriundos de parreiras extremamente antigas, são plantados em lugares extremamente ruins, áridos, mas o pé da uva, ele desce, vai encontrar os minerais necessários para que seja uma boa fruta, dê novos frutos e seja procedido a confecção daquela bebida, daquele alimento. E quando o pé da uva, ele começa a ficar seco, ele tem que ser limpo, para que ele possa florescer novamente. E se tem alguma galinho, uma galhada, que esteja morrendo, ou que não esteja produzindo, ela é tirada, ou ela é ajustada. Ele coloca ela de uma posição, levanta ela, amarra para que ela possa produzir novamente. Nas traduções bíblicas, no grego, quando fala em cortar o galho e queimar, também fala em levantar. Então essa tradução, dependendo da Bíblia, pode ser uma tradução diferente. Irmãos, e Cristo anunciou aos judeus que eles já estavam ligados à videira. E depois, irmãos, pelos evangelhos, pelos atos dos apóstolos, pela anunciação aos gentios, chegou a nós, irmãos, a anunciação da graça e a anunciação de que nós fomos, como gentios, que é aqueles não judeus, nós fomos enxertados na videira, que é Jesus. Queridos, o Senhor, dele provém poder, dele provém sabedoria, dele provém provisão, dele provém tudo o que precisamos para viver. A vida emana do Senhor. A cura, os milagres. E o Senhor quer que nós tenhamos adoração a Ele. Há tempos nas nossas vidas, irmãos, em que nós nos afastamos do Senhor. Por um motivo ou por outro, a gente começa a não praticar mais a fé. Seja uma família jovem que tenha filhos pequenos, os filhos dão muito trabalho, muito trabalho de repetição, é sempre alimentação, tem que dar banho, colocar para dormir, tem uma dorzinha e cuide. Demanda muito tempo. E as pessoas, aquele jovem casal, ele se afasta já, começa a não frequentar eventos sociais, começa a não encontrar com os amigos de antes, acaba não indo muito à igreja, porque ele tem muito trabalho. Outros, dedicados ao estudo, dedicados ao trabalho, começam a esfriar na fé. A palavra do Senhor hoje chega para todos nós. Quem está longe, se aproxime. Quem está frio, se aqueça. Mas o convite do Senhor para nós é que possamos estar ligados em Jesus Cristo, o nosso Senhor. A tua fé, a tua crença no Criador, ela não pode ser abalada. Aqui, irmãos, o Senhor deixou que fosse escrito, João
transcreveu as palavras do Criador. E aqui não está escrito que aquele que está ligado em Jesus possivelmente alcançará algum favor. Aqui está escrito que se estivermos ligados em Cristo e a palavra dele sobre nós, tudo que você pedir, tudo que você quiser, lhe será concedido. Então eu posso desejar o mal? Não, irmãos. Quem está em Cristo não deseja o mal. Quem está em Cristo só quer o bem, só quer o progresso, só quer a união, só quer a paz, só quer conciliação, só quer a alegria de viver. Ande pelos caminhos de Jesus, que possamos todos, irmãos, estar ligados em Cristo. Às vezes, irmãos, você pega uma pessoa que ela tem todos os predicados de um cristão. Ela se veste bem, se comunica educadamente. Você olha para ela, ela é perfeita. Aí você vai conversar com ela não acredita em nada, ela não está nem aí. Ela acha que é tudo uma brincadeira. Ela tem o jeito, mas não tem essência. Aí você pega o oposto. Pega uma pessoa que anda toda torta, cheia de vícios, cheia de perturbações de espírito, aflita com o dia a dia, aflita com o cotidiano, cheia de síndrome, toda atrapalhada. Aí você chega, começa a conversar com ela, começa a falar de Jesus, ela chora, ela sente prazer, ela pode estar de maneira totalmente repreensível pela sociedade, mas dentro dela corre a seiva do Espírito Santo. Irmãos, a palavra do Senhor hoje é clara. Quem está no Senhor, o Senhor estiver nele, tudo que você fizer, tudo que você pedir, prosperará. Muitas das vezes carregamos com nós aflições, perturbações do dia a dia. O que você trouxe para esse culto, as tuas petições, os teus lamentos, você está saindo desse culto, terminando, que você possa ter uma boa noite de sono, que você possa entregar a tua vida ao Senhor. Faça uma oração de agradecimento por tudo que você tem vivido, por tudo que você tem alcançado. Faça uma oração de agradecimento pela tua família. Entrega a tua vida, entrega os teus problemas, entrega a vida da tua família, dos teus filhos, dos teus irmãos, das tuas irmãs, dos teus pais, dos teus clientes, dos teus superiores. Entrega nas mãos de Deus. Faça uma oração de agradecimento e de confiança. Confie no Senhor. Mantenha vínculo com o Espírito Santo. Que tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que for excelente, tudo aquilo que for para prosperidade, tudo que for para comunhão, tudo que for para alegria, tudo que for para a paz, o Senhor fará nas nossas vidas. Não é promessa de homem, não é profecia, é o que está escrito na palavra. Você não precisa confiar em quem está pregando. Se você for atrás dos meus problemas, você vai ver que eu sou uma pessoa extremamente falha, extremamente errante, que estou lutando para dar conta dos meus compromissos e alcançar o direito da vida eterna. Mas confie nas Escrituras, confie na palavra. Esse texto foi transcrito
há pelo menos 1950 anos atrás, de um relato que aconteceu 40 anos antes. Nós não estamos aqui para te prometer, nós estamos aqui para te comunicar. Esse daqui é o texto da palavra. Então hoje você não precisa confiar na CCA. Hoje você não precisa confiar no pregador. Hoje você não precisa confiar em nada. Confie no que está escrito aqui. João, capítulo 15, verso 1 ao 8. Essa é a palavra que te mudará o curso da tua vida. Busque estar ligado em Jesus. E Jesus promoverá todos os bons intentos do teu coração. Irmãos, os favores do Senhor, Ele acontece nas nossas vidas e nós precisamos estar atentos a Ele. Não vou me expressar daquilo que o Senhor tem feito na minha vida para não tomar tanto tempo. Mas eu tenho alcançado a graça, o amor, o cuidado e a proteção de Deus. Ontem a minha esposa foi fazer um exame em virtude da gravidez dela e o Senhor deu a graça de nós estarmos sempre com o mesmo médico, a mesma pessoa que faz os laudos de imagem desde o primeiro filho. É uma bênção que o Senhor permitiu para ela e para nós. E a senhora que faz o laudo de imagem, ela falou: Débora, vai em todas as igrejas que você puder e anuncia que você recebeu um milagre. Eu assino embaixo. Desde quando eu te conheci, você não podia ter filho. Por dentro você não pode gerar. Tá na 4ª gestação. É milagre. Se você não alcança uma gestação, Deus pode dar filhos, não filho, filhos para você. Se você não alcança uma posição no teu emprego, uma coisa que te foi prometida e depois recuaram, esteja ligado em Jesus Cristo. O Senhor te colocará numa posição acima de quem está segurando a tua benção. Irmãos, às vezes você não consegue entrar num caminho, a porta não abre, o Senhor te anuncia, esteja ligado em Jesus Cristo, haverá um portal aberto na tua vida. Recebamos a comunhão da palavra, a paz do Senhor nos nossos corações e a certeza que essa palavra é fiel e verdadeira e ela terá total cumprimento nas nossas vidas. Receba essa palavra como vinda de Deus e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Em comunhão, busquemos o Senhor com oração e agradecimento, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bondoso Deus, eterno Pai, que está nos céus, a Ti levamos a nossa voz em oração, em rendimento de graças, Senhor, por todo o bem que temos alcançado das Tuas mãos. Senhor, Te somos gratos pelo culto que foi aberto em memória do Teu Filho Jesus Cristo, e Te, Senhor eterno, Te apresentamos, e Te somos gratos também pelos hinos entoados, somos gratos pelos anúncios e muito mais pela Tua palavra. Te apresentamos, Senhor, sim, as nossas vidas, Te apresentamos os nossos anseios e permita que possamos estar ligados em Ti, Senhor, todos os dias das nossas vidas, não através de um costume, mas através da comunhão, através das orações, através, Senhor eterno, de buscar intimidade contigo, que possamos ter em Ti o nosso melhor amigo e confidente, que possamos Te agradar todos os dias e sermos agradáveis a Ti todos os dias em que vivermos na terra.
Cuida de nós pelo amor do teu santo nome e permita que possamos alcançar as bênçãos prometidas por essa palavra. Te somos gratos por tudo. Te apresentamos ainda, Senhor, todos aqueles que clamam a tua misericórdia. Venha à nossa mente, Senhor, uma família da senhora Elza Albuquerque, que seja com ela, Senhor, seja com a família dela pelo amor do teu santo nome e permita, ó Pai amado, que essa palavra possa se cumprir na vida dela também. Senhor, a ti somos gratos por tudo quanto tu tem feito por nós. Te elevamos a nossa voz nesse momento em agradecimento, não que haja em nós merecimento, mas é em nome de Jesus, o Filho do teu amor, que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Em agradecimento ao culto, iremos cantar o hino 345. Aleluia. Recebamos todos, amados irmãos, a santa paz de Deus e que o grato amor do Senhor, a comunhão desse culto, os conselhos da sua santa e bendita palavra permaneçam em nossos corações para sempre. Amém.
Amém.